E aí nós vamos então a uma segunda etapa, vamos dizer assim, né? Considerando que a primeira etapa foi aquela etapa de levar em consideração a metodologia científica como um todo, né? As etapas de um projeto de pesquisa e a boa inserção do meu tema nesse contexto todo aí de metodologia científica, eu preciso pensar na adequação desse tema às necessidades, requisitos, linhas de pesquisa do meu orientador, do meu programa e da minha universidade. Tá? Então, vou dar um exemplo extremo, estapafúrdio, que é para ilustrar isso. Vocês estão num programa de pós-graduação em odontologia, a grande maioria de nós somos odontólogos, somos cirurgiões dentistas, como queiram chamar, e, portanto, temos afinidade com coisas odontológicas, seja numa especialidade, seja na outra, mas a nossa zona vou chamar de zona de conforto, mas a nossa zona de trabalho, nossas linhas de pesquisa, se é que elas existem, estão mais associadas à odontologia. Tá? Pode até ser que exista um determinado grau de transdisciplinaridade ou interdisciplinaridade, mas o nosso foco aqui é odontologia, por isso o programa é um programa de odontologia. Então, a primeira vai facilitar muito para a vida de vocês se vocês tiverem um orientador que tem uma linha de pesquisa bem definida e esse orientador simplesmente chegar e determinar para vocês qual vai ser o tema de pesquisa de vocês. Então, né, se alguém está nessa condição, pode parar de assistir a aula agora, que ela não vai fazer muita diferença na vida acadêmica de vocês, mas se quiser continuar também, fique à vontade. No meu caso, por exemplo, no doutorado, né, eu não fiz mestrado, eu fiz doutorado direto. Então, quando eu cheguei no doutorado, eu fui designado a um professor orientador, por quem eu tenho muita estima e admiração, e ele tinha as linhas de pesquisa dele. Ele era continua sendo, né, que hoje ele já está em um cargo mais administrativo, já é um professor sênior no Japão e consequentemente está numa posição mais diretiva hoje, mas ainda não deixou de ser um pesquisador, sempre foi um excelente pesquisador na área de biologia óssea. Então, osteoblastos, osteoclastos, aquela história toda que vocês talvez se lembrem da época lá da histologia da graduação, tá? E eu me lembro que nós sentamos para conversar, para a gente se conhecer e tal, e ele me disse, olha, o teu tema de pesquisa vai ser a ação do hormônio paratireoide no tecido ósseo. Nós temos aqui umas bombinhas osmóticas de infusão, tu vai pegar camundongos e esses camundongos vão ser operados, tu vai colocar essa bombinha de infusão do hormônio paratireoide lá nas costas do camundongo, nós vamos sacrificar eles em tempos diferentes e depois a gente vai avaliar histologicamente o que foi que aconteceu. Né? Eu, como aluno estrangeiro, bolsista do governo do Japão, diante do meu orientador, eu não ia dizer, não, eu tenho uma outra ideia aqui, tem um outro tema. Não, então vamos tocar esse barco aí. Comecei a estudar o hormônio paratireoide. Então, se tu tem uma situação como essa com o teu orientador, não veja isso como um problema, não veja isso como uma atitude ditatorial ou qualquer coisa do gênero. Veja isso como algo bom. Muito possivelmente aquele cara tem uma estrutura em termos de laboratório, tem uma estrutura em termos de conhecimento científico, domínio da literatura, tem uma estrutura em termos de conexão com outras instituições, sejam elas acadêmicas ou não, até um acesso à indústria, se for algum tema relacionado a materiais odontológicos, por exemplo, que vai te facilitar muito a trajetória no mestrado. Tá? Às vezes vocês vêm com uma ideia de que vou chegar lá e eu vou propor, e eu vou fazer, e eu vou acontecer e tal.
Só que nem sempre isso é verdadeiro, né? Então, a figura do orientador é a figura principal para que vocês sequer comecem a pensar em definir um tema. Se ele já trouxer um tema muito bem definido, ótimo. Se ele trouxer um tema que ainda requer a definição, bom também, né? Tu já tem um direcionamento a partir do teu orientador, uma área que é de interesse dele, que com a qual ele tem afinidade. Eu falo orientador, mas pode ser orientadora também, viu? Não se sintam desprestigiadas aí as meninas. Mas o fato é que vocês precisam obrigatoriamente conversar com o orientador de vocês sobre o tema de pesquisa. Se ele tiver um tema bem definido, ótimo. Se ele não tiver nenhum tema de pesquisa definido, isso vai dar para vocês uma margem maior para que, dentro dos interesses, afinidades, disponibilidades do teu orientador, tu consiga criar um tema, tá? Ou desenvolver um tema, ou propor um tema. Um outro player aí nesse processo de definição do tema de vocês é o próprio programa, né? O programa tem algumas instruções normativas, tem alguns prazos, tem algumas diretrizes de como a tua pesquisa precisa ser conduzida e como tu precisa te conduzir enquanto aluno do mestrado. Tá? E isso precisa ser conhecido. E precisa ser seguido, precisa ser obedecido. Então, é importante que vocês conheçam as linhas de pesquisa do programa, para que vocês procurem já, dentro de uma linha de pesquisa como essa, encontrar os seus temas, né? Os seus tópicos de pesquisa, as suas ideias de pesquisa. Vamos pensar em linha de pesquisa como se fosse uma estrada, né? Uma estrada em que eu tenho um limite de velocidade ali de 100 km por hora, eventualmente eu tenho 80, eventualmente eu tenho 60 nos pardais ali, enfim, mas eu tenho uma estrada convencional em que veículos convencionais devem rodar, tá? Então, a minha estrada é a linha de pesquisa e o meu tema são uma Renault Duster, que é o meu carro, um Volkswagen Polo, um Renault Kwid, um Honda City, enfim, né? Se vocês quiserem ir para o lado mais chique, aí pode botar um Porsche, uma Ferrari, mas enfim, o que eu quero dizer é que são carros de rodagem. Eu não posso colocar ali, por exemplo, um trator, né? Ou seja, algo que foge completamente das linhas de pesquisa, ou colocar um carro de Fórmula 1 para correr ali, né? Ou um avião, um helicóptero. Não dá. Eu tenho que obedecer às linhas de pesquisa do programa. Tá? Então, vai ser difícil vocês trabalharem com astrofísica, vai ser difícil vocês trabalharem com filosofia, vai ser difícil vocês trabalharem com física quântica, vai ser difícil vocês trabalharem com coisas que estão completamente fora das linhas de pesquisa do programa. Então, já fica aí uma orientação. Procurem se familiarizar com as instruções normativas, com os prazos. Tradicionalmente, a gente tem muito dissabor com alguns alunos, porque eles acham que o professor é que vai tomar conta de tudo. E no programa Stricto Sensu, isso não pode estar mais longe da verdade. Tá? O aluno de mestrado, o aluno de doutorado, é um aluno que ele é percebido pelo corpo docente como um ser mais completo, né? Eu reforço isso desde a graduação com os meus alunos, que o aluno de graduação é um aluno que é adulto, né? A grande maioria das vezes. Então, eu espero dele o comportamento de um adulto, e se ele é alguém que entrou voluntariamente, passou por um processo seletivo, foi aprovado, matriculou-se num programa de pós-graduação de uma instituição pública, tá? Ou seja, mais uma vez, né, patrocinado pelo contribuinte brasileiro, que poderia estar muito bem patrocinando qualquer outra coisa,
O mínimo que ele tem que saber é respeitar prazos, né? O diálogo com a secretaria do programa, enfim. E ele tem que ser o maior agente no sentido de cumprir esses prazos e obedecer esses prazos e buscar cumprimento de normativas e etc. e tal. Então, eu já estimulo vocês a tomarem contato com a instrução normativa aí, com os regimentos aí do programa, para que vocês saibam se o tema de vocês está bem inserido nesse contexto. Outra questão que precisa ser avaliada é o contexto da instituição, da Universidade Federal de Sergipe, no nosso caso. Qual é a capacidade instalada, quais são os laboratórios que eu posso utilizar, se eu tenho contato com professores de outra área e o meu tema, por exemplo, é um tema que ele é transdisciplinar e que eu posso buscar algum tipo de apoio junto a esses professores de outras áreas, será que esse laboratório vai estar disponível? Quais são os horários de utilização? Quais são a necessidade de treinamento, de capacitação que eu preciso ter para utilizar esse ou aquele laboratório? Se vocês já têm com algum professor de área básica algum tipo de ponte, isso também só engrandece o trabalho de vocês, né, e facilita eventualmente a definição de um bom tema. Então é uma coisa que tem que ser encorajada e tem que ser bem vista. Não é porque agora eu sou mestrando e tal, eu vou ignorar que um dia eu tive um professor lá das ciências básicas que me deu uma baita de uma força, que me deu né, que não que me deu, mas assim, que através dele eu consegui uma bolsa de iniciação científica, né, e um treinamento, uma capacitação nessa área de laboratorial, por exemplo, tá? Então, se você já tem isso, ótimo. Agora, isso precisa ser visto. Agora, na condição de mestrando de um outro programa do qual aquele orientador não é parte, né? Ou pelo menos não tem um vínculo bem estabelecido. Será que eu posso usar esse laboratório? Será que não posso? Uma outra questão associada, vamos dizer assim, até indiretamente à universidade, é a questão ética, né? Então, quais são, dentro desse meu tema, as implicações éticas de desenvolver uma pesquisa nesse âmbito, né? Eu vou ter que ter um projeto, esse projeto vai ter que ser submetido a um comitê de ética em pesquisa ou um comitê de ética em pesquisa em animais, tá? Em alguns casos, o parecer e a aprovação para a realização do estudo do ponto de vista ético vai ser até vamos dizer, julgada pelo próprio comitê como desnecessária, mas é sempre prudente encaminhar o projeto para avaliação para que vocês não se vejam depois em uma situação de precisar do parecer e não ter o parecer, né? Ou de serem questionados do ponto de vista ético em algum sentido. Então, um outro player que vai ter um peso bastante significativo aí no processo de definição do tema de vocês é a própria instituição, a própria universidade, né? Citei aí duas situações em que a universidade, né, o extra prodonto, vamos dizer assim, acaba se manifestando, mas existem uma série de outras, né? Não é o nosso caso aqui, é uma universidade que não tem grandes restrições do ponto de vista de tópicos de pesquisa proibidos ou alguma coisa do gênero, tá? Mas isso poderia existir. Por outro lado, acaba de me ocorrer aí uma outra situação. Se eu tenho, por exemplo, alguns editais temáticos que a gente chama, né? São editais que promovem o fomento a determinado tipo de pesquisa numa área específica que o governo, alguma instituição privada, enfim, que vai fomentar isso, julgou como estratégico, tá? Eu posso muito bem tentar adequar o meu tema para que ele se insira dentro dos requisitos daquele edital temático, de tal forma que eu consigo buscar algum tipo de fomento, o que é
vamos dizer assim, um problema grande para que a gente faça pesquisa, né? Pesquisa sem dinheiro exige trabalho, não é nem dobrado, é ao quadrado, né? Porque a gente tem que ter sempre uma série de muito boas ideias ao longo do processo como um todo, tá certo? Então, o papel da universidade aí, seja na capacidade instalada fora do programa, seja nas questões de ética, seja nas questões de restrição a algum tipo ou outro de tema de pesquisa, acaba norteando, limitando em algumas situações, determinando em outras que tipo de tema vocês vão escolher.